A paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja, Peniel. O livro de Apocalipse, no capítulo 21, e o versículo 8 diz assim, Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos os fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será num lago que arde com fogo e enxofre, o que é o dano da segunda morte, que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito de Deus. A palavra de Deus, ela é eficaz. Não existe no mundo, em todo o universo, uma palavra tão sensata, uma palavra, glória a Deus, tão fortalecedora, consoladora e, glória a Deus, eficaz, perfeita, como a palavra de Deus. E ela fala nesse versículo, no versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse, de um castigo, de uma morte, a segunda morte. Ela vem de um contexto até que fala no versículo 6 assim: E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E ainda diz mais, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Glória a Deus. Observe que nesse capítulo 21, a partir no versículo 6, Deus fala de saciar, Deus fala de vida. Glória a Deus. Deus fala de alimentar, de cuidar. Fala que tem sede. Ele convida ao homem vir às fontes das águas. Então observem que antes de ele falar do castigo para aqueles que rejeitam a salvação, da morte, sobre a morte eterna, ele faz um convite. Veja bem, uma pessoa, quando ela está se afogando, vamos falar sobre uma pessoa que está se afogando num rio ou numa praia, e ela fica em desespero. O que é que ela deseja naquela hora? Que alguém o livre, ou que ele consiga se desvencilhar daquela situação. Porque é terrível, né? A pessoa sem ar, engolindo água, sem saber sair daquela situação, sem dominar aquela situação para se livrar. E de repente alguém vê e corre e luta e salva. Não foi bom, não é bom, não comparando mal. O Senhor Jesus, ele deu a vida na cruz. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma maneira grande, tão grande, que deu a sua vida, o seu Filho. Ele se materializou na pessoa bendita de Jesus para livrar. Porque o homem decidiu desobedecer, pecar, e ele ficou destituído da glória de Deus. Ele ficou vivendo num lugar de trevas por causa de sua escolha. E a gente vê provas disso, de que aconteceu esse fato. E quando a gente fala do dano da segunda morte, que é o lago de fogo
Existe a primeira morte, né? A morte física que todos temem, um dia passar por ela. Porém, quando ela passa, ela deixa danos terríveis, saudades para quem fica, né? A depender da maneira que ela passou, a morte, e a pessoa jogada ali fisicamente é o esquecimento. Só que, independente da forma de que a pessoa se prove a morte física, existe a segunda morte. E muita gente, tanto imprensa como muitas pessoas, bem intencionadas até, ficam dizendo, vai cantar no céu, vai tá no céu. Agora, o céu existe para quem odeia a Bíblia, o céu existe para quem critica a Bíblia, quem diz que a vida só é aqui, que quem conta a Bíblia, conta a palavra de Deus, aí o céu existe. Aí na hora da morte o céu existe. A pessoa está em bom lugar, Deus recebe em bom lugar. Aí todo mundo quer falar, até a imprensa diz que esteja lá em bom lugar, que esteja no céu. Pelo amor de Deus, irmãos. Aleluia. Se um professor dá uma matéria, ensina uma matéria, e nessa matéria a pessoa sendo aprovada, ele dá um certificado que vai fortalecer a pessoa a passar para o próximo curso, sendo que todos aprovaram e deram esse certificado, e funciona, e a pessoa ingressa em uma faculdade, e ela também é aprovada nos testes, nas provas, e ela é formada, e com isso as pessoas dão emprego a ela, ou dão cargo a ela melhor, por devido ela ter estudado letras e se formado. Letras, né? As matérias e se formado. Eles veem essa pessoa como capacitada. Mas o homem não foi feito para só preencher o intelecto físico sem o espiritual. O homem é dotado de espírito e alma e corpo. E existem pessoas sem entendimento nenhum de Bíblia, da palavra de Deus e teologia, nenhum. E querem determinar para onde a pessoa vai e que tem que se parar de falar. Por que a pessoa tem que parar de falar a palavra de Deus? Essas pessoas não são soberbas? Essas pessoas não estão sendo maior, se achando maior do que Deus, sendo pó e cinza, querendo impedir as pessoas falarem de conselhos bons, querendo impedir decretos que as pessoas não falem de Deus. Você não acha que você que está criando um decreto, que está assinando, vai ter um pago muito caro, porque você não só vai afastar você da vida, como você vai afastar seus filhos e vai os condenar à condenação eterna. Pense nisso, pelo menos, porque já que você não pensa em você e não pensa nos outros, porque o céu não é perto como você está dizendo, eu morri, eu vou estar no céu cantando, como eu vi já pessoas incautas que se viveram na prostituição, fazendo músicas com letras de afronta a Deus até, pessoas que não têm conhecimento nenhum de Deus, nunca buscou a Deus, e aí depois está no céu, vai compor no céu. Pura ilusão. É ilusão até que esse partido das trevas passa para as pessoas de que está lutando por democracia para fazer bem as pessoas. Democracia. Que democracias? Vocês odeiam a democracia, vocês odeiam a verdade, vocês odeiam o direito, vocês odeiam as pessoas, você é um umbigo de vocês e não poderão escapar da condenação eterna por causa disso. Se vocês morrerem nesse estado, vocês irão para o lago de fogo. O lago de fogo ainda é o dano da segunda morte. Quando eu falo ainda, é porque ainda tem o inferno, que quando a pessoa morre, vai para lá direto, de lá, o inferno, junto com o diabo e seus anjos, vão ser lançados no lago de fogo. É o dono da segunda morte. Quem falou isso é o dono da vida.
Isso aqui não foi algo mal interpretado, não. Porque mesmo que tivesse escrito no hebraico e falando em português, ela se cumpriria. Porque o evangelho vem dos judeus, nação que é desprezada por tantas nações e as pessoas odeiam. Mas saiba de uma coisa, o evangelho é o poder de Deus. E Deus está oferecendo a você a salvação. É como uma mãe que está criando seu filho, não comparando mal, mas o Senhor fez uma ilustração sobre isso, perfeita. Ele disse assim, pode um pai se esquecer de um filho que ama? Uma mãe, um pai esquece. Pode uma mãe, na verdade ele falou, pode uma mãe esquecer-se do seu filho que tanto ama? Pois mesmo que essa se esqueça, eu jamais me esquecerei. Um pai, um Deus que revela um sentimento de mãe, né? Perfeito, ele fala mãe por causa do sentimento perfeito da mãe. Será que esse Deus, ele deseja mesmo um lago de fogo para as pessoas? Não. As pessoas vão por escolha, porque se existem leis que não podem ser transgredidas, as pessoas brincam e sapateiam em cima, mas elas não deixam de se cumprir quando elas são buscadas. Quando as pessoas buscam direito, elas são executadas. Imagina a lei daquilo que a pessoa planta e colhe. Se você está plantando, você vai ter que colher. Se você está plantando a derrota, você vai colher a derrota. Se você está rejeitando, quer viver uma vida de prazeres, você quer viver uma vida de pecado, depois quando morrer para o céu, você está se enganando. A Bíblia fala de arrependimento. Você precisa renunciar. Ninguém que tem alguém sobre ele desobedece, a pessoa com conselhos bons vai se dar bem. E voltando à mãe, ela diz a você, não vai em tal lugar. Eu percebo que ali não é um lugar bom, uma amizade boa para você. E às vezes a pessoa desobedece e entra pelaquela porta e começa a sofrer danos terríveis porque não ouviu o conselho da mãe. E Deus está dizendo a você que quer lhe dar vida eterna, mas você rejeita essa vida eterna. Você está fazendo uma escolha muitas vezes por causa de um copo de cerveja, ou de álcool, que seja, de vinho, ou por causa de uma prostituição, ou por causa de uma prática de sodomismo, por causa da soberba, por causa de uma prática de contra as pessoas, qualquer que seja ela, contra os mandamentos de Deus, por causa de atitude de aborto, e aí depois não quer se arrepender e quer ir para o céu. Só existem dois caminhos, amigos, céu e inferno. E o Senhor está falando do dano da segunda morte. A pessoa quando morre fisicamente, não acabou não. Se ela aceitou Jesus, se ela se firmou na palavra, se ela praticou a justiça, ele irá, quando ele ressuscitar, quando Jesus voltar, está na palavra ressuscitado, você pode ver na Bíblia toda, promessas do céu e castigo eterno para quem rejeita o Senhor. Até o livro de Provérbios fala sobre o inferno. Então, Deus não criou o lago de fogo porque ele odeia o homem. O lago de fogo foi criado para castigo dos ímpios, do diabo e seus demônios, e para todos aqueles que seguem o seu conselho e andam na prática de pecado que ele sugere. Eu não estou aqui falando que sou palmatório, nem quero ser. Porém, quando eu decido obedecer, aceitando Jesus Cristo, permanecendo nos seus caminhos, isso não é religião. O Estado não entende de Bíblia, porque se o Estado entendesse, mesmo que ele tivesse entendimento de Bíblia, falta-lhe fé. E por causa disso, ele libera o que ele quer e diz, sou laico. Estado não é laico quando ele se interfere em uma doutrina bíblica e determina algo contra ela, uma censura para calar. Então o inferno ele deixa de ser laico e passa a ser ditador. Ele passa a ser, ele tem um lado, o lado do mal, o lado das trevas, porque o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida com abundância. Então eu te pergunto, qual a sua escolha hoje? Se o seu coração parar, se você morrer, você vai para onde? Céu ou inferno? Não existe
culto ou missa para purificar a pessoa depois de morto para ser salvo. Não existe, isso é coisa da mente do homem. Só existe uma maneira do homem se salvar, é ele em vida confessar Jesus como Salvador. É o preço. Porque para tudo eles usam dinheiro. Para tudo você usa até dinheiro. Você que tem dinheiro e é soberbo. Você usa dinheiro para tudo. Você usa dinheiro para alugar uma mulher para se prostituir. Você usa dinheiro para matar. Você usa dinheiro para coisas boas. Você usa dinheiro para tanta coisa. Só que o seu dinheiro não pode comprar a vida eterna. O seu dinheiro não vai livrar você do lago de fogo se você não se arrepender. Isso foi comprado com um preço muito caro. Que não tem dinheiro, não tem ouro nem prata, foi com o sangue de Jesus. O caminho da salvação foi pago pelo sangue. Pelo sangue. Então, você querer condenar a palavra de Deus vai te fazer, aleluia, agente do inferno, vai te fazer, aleluia, glória a Deus, filho do inferno mais vezes do que você possa imaginar. Isso não é uma maldição, é realidade. A minha escolha vai decidir aonde eu quero passar a eternidade. Se no lago de fogo ou se no céu. Desperta tu que dormes. Porque se você não ouvir o conselho e ficar nas práticas e perecer, morrer no seu pecado, você será condenado eternamente. Você pode até tentar calar a boca do homem, mas a palavra de Deus você nunca vai calar. Nunca vai impedir de ela cumprir. Que Deus aplique a sua palavra no coração de cada um. E que cada um reflita e se arrependa. Shalom Adonai.